A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar. Teu amor sempre vai me alcançar. Tua presença é meu refúgio e paz. Em ti meu espírito sempre jaz. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Eterno vigor. Encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz. No nome de Jesus, amém? Vamos estar orando pela vida da nossa missionária Marleci, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai, diante da sua presença eu venho te louvar e te glorificar. Antes de entregar, Senhor, a vida da tua filha nas tuas mãos, eu quero orar pela vida da família da minha esposa, pastora Sheila. Pai, que mais uma semana em sequência perdeu os 2 tios. Toma minha sogra nas tuas mãos, as tias dela em suas mãos, essa família. Senhor, tu pode confortar. Eu sei que é uma perca, uma dor. Nós sabemos e eu reconheço essa dor, que eu já passei por isso. Pai, então conforta, seja com esta família, abençoando, fortalecendo, dê saúde a esse povo, Pai. Continue derramando bênçãos sobre eles, em nome de Jesus. Toma a vida da pastora Sheila nas tuas mãos também. Nesta mesma oração eu venho entregar a vida da missionária Marleci em suas mãos. Pai, muito obrigado por o Senhor já ter dado a revelação da tua palavra para a tua filha, no nome de Jesus, amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou imensamente feliz, pois como toda a igreja sabe, ontem foi meu aniversário. Então é motivo de sobra para engrandecer a esse Deus poderoso e maravilhoso. Como eu sempre gosto de falar, os dias que nós estamos do ano, hoje nós estamos no dia 174. É muito motivo para agradecer ao Senhor nesses 174 dias. E ontem foi meu aniversário, hoje foi da Joseli. E eu estou muito grata ao Senhor por isso. Estou um pouco por fora do horário. Esqueci meu celular para colocar aqui, mas mesmo assim eu vou ter que chamar a Joseli para louvar comigo o nosso hino, antes de eu entrar na mensagem de fato. Então os irmãos tenham um pouquinho de paciência,
que é o hino que a gente sempre canta junto. Quero dizer que eu amo muito a vida da minha irmã, estou muito feliz porque hoje é o aniversário dela, a minha quase gêmea, é uma bênção de Deus na minha vida. Serei breve. Podem se assentar enquanto nós vamos louvar. Mas já pode abrir na palavra do Senhor para a gente se adiantar enquanto a gente louva. Eu estarei lendo em Salmos 133, depois estarei lendo em 1 Coríntios 1:10 e depois João 13:5. Vou repetir, Salmos 133, depois 1 Coríntios 1:10 e depois João 13:5. Os irmãos já podem deixar a Bíblia aberta, que logo na sequência vamos estar entrando na ministração da palavra do Senhor. Os instrumentistas para nos ajudar rapidinho. Vamos tirar a palavra. Eu quero te ver voando mais alto do que eu. Eu quero gerar no teu coração o que há no meu. Fogo da glória de Deus. Fogo da glória de Deus. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Compartilho com você a capa que Deus me deu. Assim como Elias a Eliseu, transfiro pra você a unção que vem de Deus. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Eu quero te ver voando mais alto do que eu. Eu quero gerar no teu coração o que há no meu. Fogo da glória de Deus. Fogo da glória de Deus. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Compartilho com você a capa que Deus me deu. Assim como Elias a Eliseu, transfiro pra você a unção que vem de Deus. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Libero sobre ti mais a unção, mais a visão. Compartilho com você a capa que Deus me deu. Assim como Elias a Eliseu, transfiro pra você a unção que vem de Deus. Libero sobre ti mais a unção, mais a visão. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. É a nossa tradição, não podia deixar de louvar.
Quero também louvar o Senhor, porque nós estamos no mês da comunhão. Agradecer aos pastores por mais essa oportunidade, especialmente ao pastor Edilson, que nos estendeu essa oportunidade novamente. E como estamos no mês da comunhão, também não posso deixar de agradecer à igreja. Porque se hoje eu estou completando mais uma primavera, na verdade ontem, é porque essa igreja também já fez muito por mim. Já que nós estamos falando de comunhão, muitas das vezes essa igreja me vestiu, me calçou, me deu um abraço na hora certa, fez aquilo por mim que eu não tinha condição. Essa igreja pagou curso de teologia para mim, pagou Bíblia, o pastor está ali. E eu não poderia deixar de falar isso, já que é o mês da comunhão. Eu não poderia deixar de falar quantas vezes na minha porta de semana a semana tinha um irmão lá. Eu me lembro que quando eu entreguei o meu emprego, o Flávio ficou desempregado, que eu não sabia que ele ficaria desempregado. Entreguei o emprego, mas Deus fez um movimento de semana a semana, irmãos, sem eu pedir ninguém. De semana a semana algo chegava na minha porta. Não ficava contando derrota para ninguém, mas de semana a semana Deus mandava alguém lá. Então eu vivia a comunhão de Cristo nesse lugar. Por isso eu carrego essa igreja no meu coração com todo amor e carinho. Vamos para a palavra do Senhor, sem mais delongas. A palavra do Senhor, lá em Salmos 133, vai dizer: ó, quão bom e quão suave é para os irmãos viverem junto em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho de seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Agora vamos para 1 Coríntios 1:10. Primeira Coríntios 1:10. Entretanto, irmãos, peço em nome de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que todos vocês concordem no que dizem, e não permitam que se dividam em facções, mas sejam restaurados, tendo a mesma mente e o mesmo propósito. Agora nós vamos lá para João 13, no verso 5, que vai dizer: a seguir, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos talmadim, ou seja, dos discípulos, enxugando-os com a toalha amarrada à volta da sua cintura. Até aqui. Nós acabamos de ler a primeira referência do salmista, que ele vai falar sobre o óleo precioso. E esse óleo ele representa a consagração e a alegria. E quando esse óleo ele era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, escorrendo pelo seu corpo, ali estava representando a totalidade da bênção sobre o sumo sacerdote. Ali estava representando a unção divina sendo derramada sobre o sumo sacerdote. E é lindo como o salmista, poeticamente, vai fazer a analogia de duas figuras. Ele vai usar a representação do óleo e do orvalho de uma forma completamente poética. Para quê? Para expressar a essência da comunhão. Ele vai dizer do orvalho e também do óleo. Do óleo eu já te expliquei um pouquinho. Agora vamos para o orvalho. O Monte Hermon, ele era conhecido por uma neve que tinha sobre ele. Essa neve, ela se derretia e se transformava em uma água. Essa água era fornecida para toda a região. E quando essa água ela derramava do Monte Hermon, ela ia também para o Monte de Sião. E o Monte de Sião é totalmente o oposto do Monte Hermon. Por quê? O solo do Monte de Sião é um solo árido. Então a água que descia do Monte Hermon para o Monte Sião trazia vida e frescor. E é lindo como o salmista usa isso
para exemplificar a totalidade da comunhão. Ele diz que esse orvalho, representativamente aqui, vai trazer vida e frescor. Exatamente o que a comunhão promove no meio da igreja. É por isso que ele vai terminar dizendo que ali o Senhor ordena a bênção perpetuamente. Por quê? Porque a comunhão, como nesse contexto que o salmista está dizendo, ela promove a vida e o frescor. Porque quando eu e você caminhamos em comunhão, a gente chega na casa do Senhor de forma diferente. Quando eu e você estamos conectados com o nosso irmão, a gente já chega no tempo diferente. Por quê? Porque lá dentro da minha casa eu já começo a usufruir dessa vida e desse frescor. Eu não preciso chegar no culto. Por quê? Porque eu estou em paz dentro da minha casa, com meu esposo, com meus filhos, e em paz com a comunidade na fé. Mas quando isso não acontece, quando eu estou chateada com o esposo, com o filho, quando estou chateada com o irmão da igreja, isso pesa a adoração, isso pesa a comunhão. De que forma isso, irmã Marleci? Vou te explicar melhor para facilitar a compreensão. Você já chega na igreja, todo mundo vê a tua aparência, que tem alguma coisa estranha. Todo mundo percebe que você não está bem. Quando nós estamos em falta de comunhão, seja em casa ou na igreja, quando nós adentramos a porta do templo, alguns até disfarçam muito bem. Alguns chegam e disfarçam muito bem. Ainda assim, não significa que está na totalidade da comunhão. Por quê? Porque ainda que disfarce bem, Deus conhece toda a pendência dentro do meu e do teu coração. Ainda que disfarcemos para o irmão do lado, Deus conhece o meu e o seu interior. Então eu e você precisamos entrar com o nosso coração realmente disposto a ter comunhão. Para quê? Para quando chegarmos aqui, entregarmos uma adoração perfeita ao Senhor. Irmã Marleci, mas eu não entro na igreja sem estar em comunhão com meu irmão. Eu não entro na igreja sem estar bem com meu esposo. É mesmo? Então talvez você precise observar para ver se as suas asas estão em dia. Porque aqui eu estou querendo falar de ser humano normal. Aqui eu estou querendo falar de homem e mulher que ainda cheio da presença, às vezes se estressa em casa com o esposo, às vezes se estressa com o irmão e mesmo assim vem para a casa do Senhor. Mas irmã Marleci, eu não quero ir assim para a igreja, mas tem que vir. Por quê? Porque se aqui é o hospital, você tem que entrar para sair diferente. Não importa como deixou o cenário em casa, não importa se vai chegar bicudo na igreja, mas tem que entrar para sair diferente. Porque a essência da comunhão tem que promover isso em mim e em você. E eu provo isso na Bíblia com a história de Ana. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Levítico que na época de Ana tinha um tipo de ofertório. Que ofertório era esse? Era um ofertório que se apresentava um carneiro, uma ovelha, para ali ser apresentado perante o Senhor, um touro. E nessa época eles levavam a oferta. Em Levítico vai dizer que o único tipo de oferta em que a pessoa, o ofertante, podia depois comer uma porção dessa oferta era o sacrifício pacífico. Então eu entendo que a oferta que eles foram fazer para o Senhor no templo era o sacrifício pacífico. E eles chegam ali, quando eles chegam ali com o ofertório, os ombros do animal e o peitoral era entregue ao sumo sacerdote. A gordura e o sangue do animal eram ofertadas ao Senhor. E aquele animal, depois de frito, ele era entregue aos sacerdotes da casa. Ou seja, no caso Eucana pegava aquela porção e destrinchava para a família dele. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Ana já chegava atribulada pela afronta de Penina. Então quando ele entregava a porção de Ana, ela não aceitava, porque ela não comia, não bebia. Só que detalhe, esse ritual fazia parte da adoração. Então se Ana rejeitava aquele alimento, ela estava em falta na adoração. Quando eu e você entramos na casa do Senhor, que não estamos na totalidade da comunhão, estamos
estamos em falta na adoração ao Senhor. E muitas das vezes entramos assim, sim, dessa forma, porque eu dei o exemplo de Ana. E às vezes entramos assim também. Tem alguém lá fora tentando tirar a minha paz e a sua. Então eu e você entramos e não conseguimos adorar por inteiro, porque a comunhão está em falta. E pesa o ambiente, irmã Bianca, porque de repente eu estou andando na igreja, eu estou feliz, eu vim para adorar, eu vim para comunhão, eu estou andando, estou feliz, estou dando glória, porque o culto começou lá em casa. Então lá em casa eu estava marchando, estava vibrando, mas de repente eu olho para a irmã Bianca, levo um susto, porque a irmã Bianca está bicuda, está chateada com alguém, porque não está na plena comunhão. Quando eu e você entramos com o coração amargurado, a gente, além de pesar a nossa adoração e ficar em falta, pesa a adoração do irmão do lado também. Porque quando o irmão olha para mim e para você, dificulta a entrega dele no altar também. Mas em contrapartida, quando a minha adoração e a sua está alicerçada na comunhão, é como ele disse, é como óleo precioso. E isso é tão poético e é tão lindo isso, porque verdadeiramente é assim. Quando eu estou na comunhão, irmã Bianca, quem pega o microfone pode estar cantando até do jeito que eu não quero, mas eu estou ali alicerçada no poder, eu estou dando glória, porque eu estou na essência da comunhão. Quando alguém pega o microfone e vem pregar, eu estou junto com ele, porque eu estou na essência da comunhão. Aí quando o culto acaba, alguém vai me dizer assim: você viu aquilo que aconteceu? Não, não vi não, eu só sei que o culto foi maravilhoso. Eu só sei que o culto foi maravilhoso. Por quê? Porque a união, a comunhão é como óleo precioso, trazendo vida e frescor, como diretamente do monte de Sião para o monte Hermon, e trazendo isso para mim e para você, trazendo vida e frescor para o meu e para o seu coração. Sabe por que às vezes entramos e saímos do culto da mesma forma, chegamos na nossa casa com a mesma atmosfera? É porque não estamos na essência da comunhão. Quando eu e você estamos verdadeiramente na essência e na plenitude da comunhão, flui diferente a nossa adoração. E já que estamos falando de comunhão e de família na fé, precisamos compreender que essa família aqui é como a nossa família de sangue. A nossa família de sangue às vezes nos aborrece, é ou não é? Porque nós somos irritantes às vezes, somos sim. Todo mundo aqui, não falo só de missionária Marleci, não. Todos aqui tem dia que acorda irritante. Por quê? Porque nós somos dotados de qualidades e defeitos. Então não tem essa de todo dia acordar sorrindo. Tem dia que eu e você somos irritantes. Então o que eu faço quando meu irmão chega diferente? O que eu faço quando meu irmão chega e não está na essência da comunhão? Vou sair falando mal dele? Não, não, não. Se eu tenho alegria de sobra, transbordo a minha alegria sobre o meu irmão. Se eu tenho amor de sobra, transbordo sobre o meu irmão. Que essência é essa que não transborda em ninguém? Que essência é essa que só serve para massacrar? Tá cheio, então derrama no outro do lado. Se o outro chegou bicudo, dá um abraço apertado nele, dá um cheiro, chama para perto, fala: eu te amo, querido, porque hoje é ele que está assim, amanhã pode ser você. E é por isso que nós não podemos julgar se somos uma família como na nossa casa. Quantos desentendimentos você já teve com teu esposo e nem por isso abandonou o barco? Quantos desentendimentos você teve com teus filhos e nem por isso abandonou ele à beira da estrada? Mas com o irmão da igreja não. Vivemos um tempo de desigrejados. A igreja me feriu, já não dá mais para continuar. Ei, se o irmão do lado te fere, você também fere, querido. Não é só as pessoas que nos ferem, nós também ferimos. Porque deixa eu contrariar aquilo que você vem achando. Deixa eu contrariar. Em nós nada é bom não. Bom é o grandão que se aperfeiçoa na minha, na tua fraqueza. Se em mim você nada é bom, não é só a pessoa do teu lado que te fere, não. Às vezes é você que fere também. E é por isso que nós precisamos olhar para o nosso irmão e pensar: não, não, é meu irmão. Eu preciso compreender que hoje ele pode estar irritado, estressado, mas eu também sou assim às vezes. Tem gente que fala: não, 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 mas eu não me comporto assim. Às vezes não se comporta assim fora de casa, porque nós temos o hábito de usar a máscara social.
A gente tem um hábito de fora de casa, porque nós aprendemos desde pequeno que tem que ter educação. Temos que ter sim. Só que é uma linha muito tênue entre a educação e a hipocrisia. Se nós não vigiarmos, ao invés de ser educação, cai na hipocrisia. Explico isso melhor, irmã Marleci. Explico. Na igreja tem paciência para todo mundo, mas chega dentro de casa não tem paciência para ninguém. Como vai viver a essência da comunhão se não começar lá? E pior, às vezes nos estressamos com coisas bobas, mas se vê o irmão do lado se estressando, que isso? Que isso? Monta com a cara feia. Parece que todo dia a gente fica sorridente o tempo todo. Todo dia falou direitinho com o esposo em casa, com a esposa em casa. Não, não, não. Não seja um fariseu. Não exija do teu irmão aquilo que nem você dá conta. Se tá cheio, transborda no outro, derrama. Ao invés de falar aquele irmão é problemático, lembra que você também é problemático. Eu problemático? Cada um de nós tem uma área que dá trabalho para alguém. Pode ser trabalho no seu casamento, pode ser trabalho lá onde você trabalha, em alguma área. E por que a comunhão ela é tão importante nesse contexto? Porque a palavra do Senhor em Provérbios 27:17 vai dizer que um ferro afia outro ferro, assim como um homem, ele afia o seu companheiro. Nas nossas diferenças, nós somos aperfeiçoados. Ou seja, o erro do meu irmão e as qualidades me aperfeiçoam para ser melhor e vice-versa. Não é para eu querer retroceder porque o irmão fez algo que eu não gostei. É ao contrário, para mim usar aquilo como aprendizado. E a palavra do Senhor que nós lemos falando de comunhão, essa palavra, esse termo no grego é koinonia, que no sentido mais simples da palavra vai dizer que é compartilhamento, unidades. E quando nós pensamos isso, em compartilhamento, a gente às vezes acha que para viver na comunhão, no compartilhamento, tem que estar todo dia dentro da casa do irmão. A gente acha que para ser amigo, não, eu tenho que estar em comunhão com meu irmão. Acha que tem que viver dentro da casa do outro. Acha que para ser comunhão, para viver na essência da comunhão, tem que estar fazendo tudo com a outra pessoa. Não, 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 não. Por quê? Koinonia nada tem a ver com aglomerados de pessoas. E te explico isso. Uma empresa de porte médio ou porte grande, ela também tem um aglomerado de pessoas. Não significa que ali tem unidade. Por quê? Na maioria das vezes tem dissensão. É um falando do outro. Na maioria das vezes é um querendo puxar o tapete do outro. Ou seja, não é porque tem um aglomerado de pessoas que tem comunhão. E o que faz então ter comunhão, irmã Marleci? É estar conectado na mesma essência, no mesmo espírito, no mesmo propósito. É estar na mesma união, é vestir a mesma camisa. E não me refiro a isso só de falar bonito, não. Vestir a camisa, vamos vestir a camisa do congresso, não. É estar na mesma essência, a mesma comunhão. O que significa isso? É o meu coração doer, irmã Bianca, se por um acaso eu falar mal da irmã sem eu querer. Quem nunca fez isso aqui? Falou mal de alguém sem querer. Sabe, você está na hora errada, naquela conversa, começa a falar de alguém. Você vai e entra naquilo também. Mas quando você sai dali, se a essência da comunhão está em você, isso tem que te doer, isso tem que te amargar, isso tem que deixar você mal, tirar o teu sono. Por quê? Porque essa é a essência da comunhão. Não é só vestir a camisa do congresso, é estar conectado no mesmo propósito. E o que é estar no mesmo propósito? Vai ter consagração? Vou também. Mas vou chegar lá de qualquer jeito, irmã Bianca, com a cara feia, porque eu fui obrigado? Não. Tem consagração, tô junto. Tem limpeza na igreja, tô junto. E se não puder, pelo menos dá uma satisfação. Porque a essência da comunhão é estar conectado no mesmo propósito e no mesmo objetivo. Porque quem nunca viu alguém contando uma história? Olha, a amiga que frequentava a minha casa agora ficou com meu esposo.
Quem nunca ouviu uma história assim, de traição? Porque significa que o andar junto não significa estar em comunhão. Não significa que porque você está sentado do lado do teu irmão, tu tem comunhão com ele. Não significa isso. Porque a gente vem para a igreja, vê o irmão do lado, queremos ir lá para fora, alcançar as vidas. Mas não adianta querer ir lá para fora, alcançar as vidas, se eu não consigo ver o irmão do meu lado. Se eu entro e saio e não consigo ver o irmão do meu lado, se eu não dou conta de cuidar desse irmão, vou querer cuidar de multidão lá fora? Se eu não dou conta de cuidar do irmão que está do meu lado, para que eu quero ir para fora? O irmão que está do meu lado, quando chegar na igreja, olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele, querido. Olha de verdade. Dá um abraço. Sente esse irmão na essência. Deixa Deus te mostrar na essência. Por quê? Porque tem gente que senta do nosso lado e quando sai do culto, vai correndo para casa tirar a própria vida. Só que estava no mesmo culto que eu e você. Estava sentado do meu lado, do teu. E muitas das vezes eu e você não vimos essa pessoa. E aí agora nós vamos para outra referência que eu li, que vai dizer que o apóstolo Paulo, ele tomou conhecimento de que estava tendo muita confusão dentro da igreja de Corinto. Ele tomou conhecimento disso, e alguns estudiosos, eles vão dizer as possíveis causas desses grupos, que nós lendo junto o texto, vamos conseguir encontrar pelo menos 4 grupos divididos dentro da igreja. Nós não sabemos a causa real, mas há especulações, de acordo com os estudiosos, para a causa dessas rivalidades e separação de grupo dentro da igreja. O primeiro grupo, de acordo com os estudiosos, era o grupo do partido de Pedro, um grupo de legalistas ortodoxos. E o que era isso, irmã Marlecia? Eles acreditavam num cristianismo intolerante e rígido. Em contrapartida, tinha um outro grupo, que era o grupo do apóstolo Paulo. Esse grupo, em contrapartida, eles acreditavam num cristianismo mais liberal, porque o apóstolo Paulo havia dito que em Cristo nós alcançamos, experimentamos a verdadeira liberdade. Então esse grupo, ele aproveitava disso para dar vazão à libertinagem. O outro grupo era o grupo do Apolo, o grupo dos filósofos, o grupo que achava que para ter salvação dependia totalmente da razão. E o quarto grupo era o grupo do partido de Cristo. Era aqueles irmãos que se vangloriavam, porque achavam que por terem dons, porque achavam que por terem mais dons que os outros irmãos, eles tinham acesso direto ao Senhor. Então eles não precisavam dos homens, ainda que esses homens fossem apóstolos. Como eu falei, isso são apenas especulações. O que a Bíblia exatamente diz, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer da seguinte forma, que cada um lutava pelo seu líder. Cada um defendia aquele líder que gostava. E ele vai dizer no capítulo 3, que essa igreja, apesar de parecer espiritual, ela era uma igreja imatura e carnal. Ela parecia ser espiritual, mas era imatura e carnal. Mediante a isso, o apóstolo Paulo vai trazer uma solução. Ele vai dizer, olha, só tem uma coisa que nos une, só tem uma coisa que tira essa divisão do nosso meio. O que é isso? O sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. O sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você nos torna um só. O apóstolo Paulo estava dizendo, o poder para a salvação está na cruz. E ele continua dizendo, olha, os judeus, eles não aceitaram a cruz. Por quê? Eles ficavam apenas querendo milagres e mais milagres da parte do Senhor. E Jesus disse para eles que não daria milagre nenhum a eles, que o sinal que lhe daria é que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus também ficaria 3 dias no ventre da terra. Mas a diferença é que Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou, querido. A diferença é que depois de 3 dias ele ressuscitou. Mesmo assim,
Para os judeus aquilo era um escândalo. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse um líder poderoso e não um servo sofrido como Jesus. Só que foi esse servo sofrido que subiu à cruz para salvar a mim e a você. Era esse servo que o povo judeu não queria aceitar, que morreu no meu e no seu lugar. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que os gregos também não aceitaram a cruz. Por quê? Porque para os gregos aquilo ali era uma loucura, porque eles achavam que a salvação era mérito próprio. Mas aí o apóstolo Paulo mostra que não é mérito humano, nenhuma sabedoria humana garante a salvação. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? A salvação só é por intermédio da graça. Nesse contexto, o que o apóstolo estava querendo dizer? Não importa aqui quem pecou mais que o outro, não importa quem lá fora se prostituiu, não importa quem bebeu, aqui somos todos iguais. Aqui não tem aquele que sabe mais e sabe menos. Aqui a graça nos unifica. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo: olha, se nesse contexto é a graça que nos une, não tem lugar para rivalidades, não tem lugar para dissensão. Num contexto desse, aonde o povo entende que a graça que reina é o amor que reina, é a compaixão que reina. Traz aqui para mim, amor. É a graça que reina, é a compaixão que reina. E quando nós entendemos esse contexto, nós compreendemos que para entender o que eu estou falando aqui até agora, para você não sair daqui dizendo: a irmã falou e não entendi nada, eu vou mostrar na prática. Você pode não lembrar de nada que eu falei até aqui, mas se lembrar dessa parte já vai valer muito. Porque nesse contexto que o apóstolo estava ensinando para aquela igreja como vencer as dissensões para viver a totalidade da comunhão, aquela igreja tinha que entender o caminho da cruz. O que é o caminho da cruz? É a descida até a bacia. O que é o caminho da cruz? É o lava-pés. O que é o caminho da cruz? É onde aquele que é o maior serve o menor. O que é o caminho da cruz? É onde aquele que tem diploma usa o diploma para servir o menor. O que é o caminho da cruz? É onde aquele que tem título serve aquele que não tem título. O que é o caminho da cruz? É onde aquele que é grande se torna pequeno. É onde aquele que mais tem que ser o menor. É onde aquele que mais possui tem que servir. Na essência, o que o apóstolo estava ensinando era: não importa, irmã Cris, se eu, por um acaso lá fora, estava na prostituição e você no lesbianismo, dando um exemplo. Não importa quem você era lá fora, chegou aqui, a graça nos alcança. Então agora o que eu faço com isso? Se a graça me alcançou, desço até a bacia. Irmã Marleci, aí eu posso começar a me capacitar? Eu posso começar a crescer na obra? Eu posso fazer um curso de teologia? Claro, faz. Para quê? Descer até a bacia. Irmã Marleci, eu posso me tornar uma missionária? Um pastor? Claro, pode. Irmã Marleci, posso me tornar uma diaconisa? Pode sim. Para quê? Descer até a bacia. Oh, Irmã Marleci, eu posso cantar muito bonito? Eu posso pregar muito bonito? Pode. Para quê? Descer até a bacia. Quebiaçou e deixou-me quebiaçou. Não. Grandão aqui só um. Grandão aqui só um. O que nos unifica, Irmã Marleci, mas eu não fiz nada de tão errado assim. Eu fiz tudo certinho, cresci na igreja, fiz tudo lindo e maravilhoso, é? O inferno vai estar cheio de pessoa boazinha. O inferno vai estar cheio de pessoa que pensa que nunca fez nada demais. O inferno vai estar cheio de pessoa que ela é tão boa que ela consegue julgar o irmão do lado, porque ela é tão boa. Irmã Marleci, eu fiz tudo certo, namorei na hora certa, casei virgem, fiz tudo bonitinho, tudo no padrão. Irmã Marleci, fiz tudo lindo e maravilhoso, é?
Fez tudo lindo e maravilhoso, mas por dentro tá como, querido? Porque tem gente que não tem coragem de se prostituir, mas a prostituição tá dentro. Tem gente que não tem coragem de usar uma sainha curta, mas a saia curta tá dentro. É por isso que tem gente que é como sepulcro caiado, bonito por fora e feio por dentro. Porque Deus mais se preocupa com a essência. Quando eu entendo que o que me atraiu aqui foi o favor da graça, eu olho pro meu irmão diferente. Quando eu entendo que o que me atraiu aqui é isso que o apóstolo estava ensinando para aqueles irmãos. Quando eu entendo isso, eu penso: não, esse irmão do meu lado até errou, mas sabia que eu já errei mais? Eu olho para aquele irmão do meu lado e falo: ele falou esquisito comigo, mas teve um dia lá em casa que eu falei igual uma louca. Esse irmão aqui do lado me olhou de cara feia, mas aquele dia no trânsito alguém passou por mim, eu logo fiquei nervosinho. Aquele dia na fila que eu estava esperando lá, eu logo quis ficar nervoso, que demorou o atendimento. Ei, o evangelho da cruz, ele me faz ver o meu irmão superior a mim mesma. Agora eu vou olhar para Ana Thalita, e não importa se ela é uma menina, se ela não tem título, eu olho para ela e vejo ela superior a mim. É a palavra que ensina. Por quê? Porque às vezes no coração dela tem uma essência que mesmo eu sendo missionária já estou perdendo. Hey, é por isso que entender o evangelho da cruz, a descida até a bacia, não pode ser esquecido no percurso. Esquece a descida até a bacia não, querido. Tá subindo de cargo. E é interessante que Deus vai confirmando a palavra, que no início o ministério de louvor cantou isso, que ele cresça, que ele apareça. E a gente até canta bonito, gente, mas na hora de servir todos os irmãos, quem quer? Quem quer servir todo mundo? Lá em casa eu costumo falar algo, que lá em casa, quando eu conheci o Flávio, ele queria muita oportunidade, né, amor? Aí, quando ele não tinha oportunidade, ele chorava e tudo que não tinha oportunidade. Aí veio Nicole, também não teve oportunidade, chorando. Aí eu falava para eles assim: fica preocupado com isso não, fica preocupado não. Ai não, mas eu quero oportunidade. Falei: não. Aí eu falei para eles sabem que é verdade. Você já viu alguém procurando o pastor para falar assim: pastor, tô chateado. Por quê, pastor? Chego na igreja cedo, correndo para lavar o banheiro, e alguém lavou na minha frente. Cheguei correndo para lavar o banheiro, chegou alguém na minha frente. Como pode isso? Eu queria lavar aquele banheiro e alguém chegou primeiro. Você vê alguém brigando por isso? Você vê alguém brigando por isso? Você vê alguém falando: eu não aguento mais isso, eu posso chegar na igreja 6:30, que aquele irmão chega correndo na minha frente e lava o banheiro, pastor. Eu queria tanto lavar, mas ele chegou na minha frente e lavou. Ei, desce até a bacia. Desce até a bacia, querido. E eu fui falando para ele: se preocupa não. Se tem chamada, Deus encontra. Mas enquanto é isso, corre sim. Para quê? Corre para descer. Corre para descer. Corre para descer. Por quê? Quanto mais eu e você crescemos, a tendência é a gente perder a essência da comunhão. Por quê? Quanto mais crescemos, se deixar, o ego quer crescer, hein? Quanto mais cresce, se deixar, o eguinho quer crescer junto. Alguém olha e diz: tu tá uma bênção, hein? Tu tá louvando, tá o eguinho quer crescer. Ou é só a irmã Marleci que é assim, hein? Ou é só a irmã Marleci que é ruim aqui? Aí o eguinho quer crescer. Se nós não tomarmos cuidado, não é só a crítica que mata não, o elogio também mata. Se não souber administrar isso, isso também mata. O que eu faço, irmã Marleci? Deixa eu ver a hora. O que eu faço nessa hora? Desço até a bacia. E eu não estou conseguindo ver a hora aqui. Que hora é? Sim. Eu quero aqui, como eu falei, eu gosto de representar. Se você não lembrar nada que a irmã Marleci falou, da igreja de Corinto, não lembro nada, irmã Marleci, você falou, não lembro nada. Tá tudo bem. Lembra disso daqui?
Lembra só disso. Lembrou disso? Tá bom. E aí eu quero fazer algo aqui diferenciado essa noite. Não que você precise andar por aí lavando o pé das pessoas. É só para dar um simbolismo, como Jesus ele fez. É só para nos ensinar o caminho da humildade, da descida até a bacia. Eu quero chamar aqui na frente. Eu quero saber quem no último mutirão lavou o banheiro das mulheres. Quem? Quem no último mutirão? Tá aí? Foi Cris? Vem cá então, Cris. Nem sabia que era Cris, hein? Quem no último mutirão lavou o banheiro das mulheres? Isso é uma representação para aquilo que eu e você temos que fazer com o nosso irmão. E quero ler mais uma referência. Pode se sentar aí, Cris, que eu vou lavar os seus pés. Mas não sabia nem que era Cris, hein? Vou agora ler a última referência que eu marquei aqui. Se encontra lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao verso 13, que vai dizer assim: posso falar as línguas dos homens, até de anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa, ou um símbolo que retine. Posso ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter até muita fé, o suficiente para mover montanhas. Se me faltar amor, nada sou. Posso desfazer todas as posses, posso até entregar o meu corpo para ser queimado, mas se me faltar amor, não ganharei nada. O amor é paciente, é bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém um registro dos erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará, mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o caminho passará, porque nosso conhecimento, isso é parcial, a profecia parcial. Quando, porém, vier o perfeito, quando vier o perfeito, o que é parcial findará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como uma criança, argumentava como criança. Agora me tornei homem, não procedo mais de forma infantil, porque agora enxergamos de modo obscuro por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma que Deus me conhece, de forma completa. Mas agora permanecem três coisas: a confiança, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Ei, para viver a totalidade da comunhão, tem que ter a descida até a bacia, a humildade. Mas não tem como ter descida até a bacia se não tem amor. O que me faz ir lá fora resgatar um pecador é o amor. O que me faz ir atrás de alguém que aparentemente não merece é eu lembrar que eu também não mereço e o amor de Deus me alcançou. Eu gostaria que o Ministério de Louvor retornasse aqui para cantar justamente esse hino que cantou: que ele cresça, que eu diminua. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pense bem no que você está cantando. Pense bem no que você está cantando. Você está bradando com a tua boca que você quer ser servo de todos os irmãos. Todas as vezes que você for se lembrar de comunhão, e Deus me deu essa palavra domingo passado, enquanto a Raíssa ainda estava pregando. Deus colocou no meu coração que eu seria a próxima. E eu já vi a bacia aqui no altar. Falei, é isso. A descida até a bacia. Já corri pedir socorro em irmã Rose, que a gente tem que estar em comunhão, um pedindo ajuda do outro. E agora, essa bacia, eu vou lavar os seus pés, Cris. E isso é para você passar adiante. Quanto mais crescer, mais desce. Quanto mais crescer, bacia. Hoje, eu vou lavar os seus pés. Depois, você lava o pé de outro. Espalhe isso
por onde passar. Não na aparência de parecer, não. Na realidade, lava o pé. Quem passar, lava. Para me finalizar, sabe quando Deus falou isso comigo, da descida até a bacia? Eu participei de um evento anos atrás. Nesse evento, eu comecei a reclamar lá, porque era difícil. E não só comecei a reclamar, como comecei a falar com outras pessoas. Por conta disso, levei uma punição. A punição qual era? Ficar lá no final de todo mundo, lá no final da fila, carregando o lixo de todo mundo. Fiquei lá no finalzinho, chorando. E a pessoa que estava ali ia e falava comigo: você está aí por causa disso. Só que no final, sabe qual foi interessante? Que no final chamaram para lavar os pés. E eu achei que jamais seria eu, porque eu tinha reclamado o evento todo. Mas quem chamou para lavar os pés foi a mim. Foi uma irmã lavando meus pés. Eu fiquei tão constrangida com aquilo. Eu fiquei tão constrangida que eu tive vergonha de ter reclamado. Eu tive vergonha. Toda vez que você tiver vontade de falar alguma coisa, de danificar a comunhão, lembra assim, ó: eu preciso lavar os pés, eu preciso voltar até a bacia. E eu queria pedir para o Ministério de Louvor cantar, enquanto eu vou lavar os pés da Cris. E você se lembre disso. Seu esposo, meu, tá ali, ó. Não queira ser maior do que ele, não. Lá em casa eu sou a missionária. Ele é o diácono, mas ele é o sacerdote. A última palavra lá é dele. Mamãe Marlecia, mas você prega firme assim, prego firme. Mas lá dentro de casa, a voz mais firme é a dele. A minha voz tem que se sujeitar à voz dele. Quem manda lá é ele. A última palavra lá é dele. Ensino isso para minha filha: sacerdote é o teu pai. E quando teu marido, quando tiver um marido, seu sacerdote é o seu esposo. Mas irmã Marleci, estou crescendo. Desce. Estou crescendo. Desce. Deus está me usando com autoridade. Desce. Deus está me usando nos dons. Desce. Deus está fazendo coisa extraordinária. Desce. Quebe a ação e decanta na bação. Quanto mais crescer, mais desce. Desce. Por que, irmã Marleci? Quanto mais eu desço, o próprio grandão faz aquilo que eu não posso. Quanto mais você desce, é Cristo. Quanto mais você desce, o céu promove a honra. Quanto mais desce, é Deus que promove o momento de honra. O segredo é descer. Seja o primeiro a pedir perdão. Seja o primeiro a descer. O Ministério de Louvor pode louvar? Gostaria que a igreja adorasse junto. Menos de
irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, declare, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu infinita seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia. Isso não tem dificuldade com descida. Então recebe a minha honra. Recebe e recebe ela perante a igreja. Porque quando eu decido honrar, não tem ninguém que me impeça. Porque se não está sentar na minha frente, eu atravesso. Então recebe a minha honra. Assim diz o Senhor nesta noite. E aguarde o que eu irei fazer. Marque a data de hoje. E aguarde o que eu irei fazer na tua vida. Para que todos vejam, contemplem que eu sou grande mesmo. Que sou o Deus da tua história. O Deus que guiou todos os teus passos e continuará a te guiar. Assim te diz o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero terminar, mas enquanto eu estava abraçada com a Cris ali, eu sei que a hora já avança, mas eu preciso chamar mais uma pessoa ainda aqui. Eu até falei lá em casa com eles que eu não iria usar a mesma água, porque falei com ele que não daria para usar a mesma água com duas pessoas. Mas eu preciso chamar mais uma pessoa aqui, que enquanto eu estava ali abraçada com a Cris, o céu ficou ali me incomodando. E eu preciso chamar essa pessoa. Eu quero chamar aqui uma pessoa que não tem título, uma pessoa que fica mais na dela, mas também trabalha muito nessa obra.
E o céu estava me incomodando nesse abraço. Só me vinha essa pessoa na mente. Eu quero chamar aqui a irmã Rosemary. Vem cá, irmã Rosemary. E assim que eu depois lavar os pés da irmã Rosemary, eu devolvo o microfone. Peço aos irmãos um pouquinho de paciência. Só estou fazendo aquilo que o céu está me direcionando. Fique ligado, porque o céu é que está fazendo assim. Eu não decidi quem eu iria chamar. Eu falei, Senhor, na hora o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me dizer quem é. Depois da irmã Rosemary, eu já estarei devolvendo o microfone. Continue louvando ao Senhor. E você fique ligado no trono da glória. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Muito obrigado. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Quando forem orar, lembre-se de orar pela missionária Marleci e pela minha casa. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou,
toda ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória, e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos, ele me chamou, e meu coração se entregou. Os céus declaram sua glória, e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos, ele me chamou, e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar. Teu amor sempre vai me alcançar. Tua presença é meu refúgio e paz. Em ti meu espírito sempre jaz. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Eterno vigor. Encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória, e a cruz